Irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de comentar algumas afirmações acerca de juízo investigativo contidas neste livro aqui de Frank B. Holbrook, O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. O título por si só já é mentiroso, porque Jesus não está realizando um sacerdócio expiatório no santuário celestial. Ele trata de enumerar aqui 4 funções desse suposto juízo investigativo, aqui a página 194. Não sem antes dizer que o bode emissário lá do dia da expiação, que não era morto e levava os pecados lá do povo, é um símbolo de Satanás. Assim como é símbolo de Satanás, os chifres pequenos, tanto de Daniel 7 quanto de Daniel 8. Então, ele vai dizer que algumas funções do juiz investigativo, que teria começado em 22 de outubro de 1844, seriam, primeiro, inocentar Deus de todas as acusações levantadas contra seu caráter, sua lei e seu governo, confirmar e conservar os verdadeiros seguidores de Deus no livro da vida e apagar os registros de seus pecados perdoados. Função 3, remover os crentes falsos e infiéis do livro da vida. 4, garantir a condenação definitiva de Satanás. 4 funções que ele elenca aqui como sendo funções desse tal juízo investigativo. Primeiro, inocentar Deus de todas as acusações levantadas contra seu caráter, sua lei e seu governo. Segunda função, confirmar e conservar os verdadeiros seguidores de Deus no livro da vida e apagar os registros de seus pecados perdoados. 3, remover os crentes falsos e infiéis do livro da vida. Como é que é isso? Remover crentes falsos e infiéis do livro da vida? A gente tem que entender que o livro da vida do Cordeiro é um livro que pertence única e exclusivamente a Deus e que foi criado com o objetivo de colocar ali os nomes de quem Deus salvaria. Somente os nomes daqueles que pertenceriam a ele foram incluídos no livro da vida. Aqui em Apocalipse 13:8, é um texto que a gente sempre lê para combater as heresias ensinadas pela teologia adventista. Está dito que, acerca da besta, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Desde a fundação do mundo. O livro da vida é um livro que foi confeccionado por Deus desde a fundação do mundo. Será que Deus então colocaria no livro da vida o nome de um crente falso e infiel? Porque essa seria uma das funções desse suposto juiz investigativo, segundo esse teólogo aqui. Remover os crentes falsos e infiéis do livro da vida. É impressionante. O Apocalipse está dizendo que só adorará a besta aqueles que nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Nunca tiveram. Esses vão adorar a besta. Se os nomes desses que vão adorar a besta nunca estiveram no livro da vida, como que os nomes de alguns desses que nunca estiveram lá poderiam ser apagados, removidos do livro da vida? Dizer que Deus colocou no livro, o nome no livro da vida do Cordeiro de um crente falso e infiel, não é uma coisa que contribui com o caráter de Deus, não. Especialmente quando nós sabemos que Deus, além de soberano, onipotente, onipresente, é onisciente. E tem mais um detalhe. São vocês, teologia adventista, são vocês da teologia adventista que afirmam que Deus só elege, só predestina
aqueles que ele já previu que serão dele. Previu que teriam fé verdadeira em Jesus Cristo. Ora, se Deus só elege, só predestina aqueles que terão fé em Jesus Cristo, ou seja, serão verdadeiramente salvos, como é que alguém poderá se perder se ele só elege esses que ele previu que seriam dele, teriam fé nele? A expressão que vocês utilizam é: não, Deus elege com base na previsão de fé, na presciência, previsão de fé. Ele previu todos aqueles que aceitarão Jesus e elege esses. Bom, se ele elege esses aí, quem desses pode se perder? Então quer dizer que Deus vai colocar o nome de um crente falso e infiel no livro da vida, para depois removê-lo. Vocês estão de brincadeira, não é? Vocês estão de brincadeira. Isso que vocês estão fazendo é uma brincadeira de muito mau gosto. Não é não? Confirmar os verdadeiros, confirmar e conservar os verdadeiros seguidores de Deus no livro da vida. Como confirmar? Os nomes desses que estão no livro da vida estão lá por causa de Deus. Foi Deus que decidiu colocar os nomes desses no livro da vida. Quando tudo acabar, quando a história de pecado, quando a história do mal se encerrar por conta do reino de Deus instaurado nesta terra, olha o que o Apocalipse diz. O vencedor, veja que isso aqui é algo que trata de uma batalha já terminada, de uma guerra já concluída, de uma história findada. O vencedor. Houve uma batalha, um vencedor e um vencido. Acerca do vencedor, ou seja, no final da guerra, no final da batalha, no final da luta, no final da história, houve um vencedor. Então, acerca desse vencedor está dito o seguinte: será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Depois que tudo terminar, haverá o quê? Um vencedor e um vencido. Acerca do vencedor, Jesus está dizendo que o seu nome será conservado para sempre no livro da vida, mesmo depois de tudo terminado. Mesmo depois de tudo terminado. O texto não está querendo dizer que Deus pode apagar. Ele pode apagar o nome de alguém que esteja no livro da vida. Não é essa a lição, não é esse o sentido do texto aqui em Apocalipse 3:5. E fazer uma confusão de Apocalipse 3:5, Apocalipse 13:8, que fala que o livro da vida foi confeccionado desde a fundação do mundo. Apocalipse 17:8, que só adorará a besta aqueles que nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Comparar esses textos relativos ao livro da vida com aquele texto de Êxodo 32, quando Deus afirma para Moisés: apagarei do meu livro todo o que pecar contra mim. Confundir este livro mencionado aqui em Êxodo com o livro da vida é uma interpretação equivocada. É uma interpretação equivocada. Quando você faz isso, você coloca a Bíblia contra a Bíblia. Se alguém teve seu nome apagado do livro da vida, onde é que esse que teve seu nome apagado do livro da vida, no conflito final entre povo de Deus e besta, agora ficará? Porque o Apocalipse 13:8 está deixando claro que só adorará a besta, ou seja, só ficará do lado da besta quem nunca teve o seu nome inscrito no livro da vida. Mas aí vem a teologia adventista e diz: não, houve um tempo em que o nome de alguém estava no livro, Deus veio e apagou por conta dos seus pecados. Então tá, eu quero perguntar, de que lado desse conflito final entre besta do Apocalipse e povo de Deus, esses que tiveram seus nomes apagados estarão? Quero saber. De que lado eles estarão? Do lado da besta não vai ser.
Que Apocalipse está deixando claro. Só vai adorar a besta quem nunca teve seu nome inscrito lá. Ou seja, não vai estar do lado da besta. E também não pode estar do lado de Cristo, ou de Deus e do seu povo, porque teve seu nome supostamente apagado do livro da vida. Então ele vai estar aonde? Onde é que esse povo que teve o nome apagado, supostamente apagado do livro da vida, vai estar? Então veja, os nomes de todos esses que estão no livro da vida já estão confirmados. Jamais deixarão de ali estar. O livro da vida é um livro que foi escrito pelo próprio Deus e nele constam os nomes de todos que serão salvos. Deus não colocaria o nome no livro da vida de alguém que ele saberia que seria um crente falso e infiel. Qual a razão de Deus colocar o nome no livro da vida de um crente falso e infiel? Para depois lá na frente ter que apagá-lo de lá, tirá-lo de lá. Hein? Então, estas funções elencadas aqui por esse teólogo adventista nesse livro lixo, esse livro aqui é um lixo. Confirmar e conservar os verdadeiros seguidores de Deus no livro da vida, apagar os registros de seus pecados perdoados, remover os crentes falsos e infiéis do livro da vida. Isso aqui, essas duas funções, elas não existem. Elas não têm fundamentação bíblica. Até porque juiz investigativo não existe. Garantir, olha a quarta função, garantir a condenação definitiva de Satanás e todos os seus representantes por parte do universo leal não caído. Garantir a condenação definitiva de Satanás. Um pouco antes de ir para a cruz, Jesus afirmou o seguinte no Evangelho de João 12, dos versos 27 a 32. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Propósito de quê? De morrer numa cruz. Foi com este propósito que ele veio. Então ele jamais pediria ao Pai para se safar disso ou para não cumprir essa missão. O lado humano de Jesus teme a dor, o sofrimento e a morte. O lado humano, o aspecto humano. Isso é prova da humanidade verdadeira de Cristo, que nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Mas jamais ele deixaria de ter isso, ou seja, a sua morte vicária na cruz, como algo que pudesse ser evitado. Verso 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Veja o que Jesus diz. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Veja que naquela época, Jesus disse que o momento do mundo ser julgado já havia chegado. Do que exatamente Jesus está falando aqui? Da sua ida para a cruz. Porque aqui no verso 22 ele está deixando claro, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. 33. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer.
Então veja, chegou o momento de este mundo ser julgado, disse Jesus, pouco antes de ir para a cruz. Então, quando é que o mundo seria verdadeiramente julgado? Em 22 de outubro de 1844? A partir daí? Não, o próprio Jesus deixou claro, chegou o momento. Foi para esta hora, disse ele no verso 27, que ele veio. E quando o mundo é julgado, o príncipe é expulso. Expulso, creio eu, que da ambiência celestial, de onde Deus está. Que é onde Deus está, onde Deus habita. E aí? Chegou o momento. Eu para esta hora vim. Momento de quê? Do mundo ser julgado. Quando? Na cruz. É difícil aceitar isso. Para a teologia adventista, é impossível aceitar isso. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, enquanto organização, enquanto instituição religiosa, que se diz cristã, passou a existir com base no pressuposto juízo investigativo que teria começado em 22 de outubro de 1844. Aqui mais à frente, em João 16:11, está dito o seguinte. Vamos ler os versos 8, 9, 10 e 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está falando aqui do outro consolador, o Espírito Santo. Do pecado porque não creem em mim. Então é pecado não crer em Jesus. E ninguém vem a esse mundo crendo em Jesus Cristo. Então todo mundo vem a este mundo em pecado. Ninguém vem a este mundo em condição de inocência, pureza, de neutralidade. Não, não existe isso. Da justiça porque vou para o Pai e não me verão mais. Jesus ressuscitou para a nossa justiça, para a nossa justificação. É por causa da sua ressurreição, é por causa da sua ida para o Pai após a ressurreição, que nós temos garantida a justiça do próprio Cristo sobre nós. E verso 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Veja, pouco antes de ir para a cruz, Jesus já considera o príncipe deste mundo julgado. Por que ele já considera o príncipe deste mundo julgado? Por quê? Olha por quê. Aqui em João 17, verso 4, está dito: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Um pouco antes de ir para a cruz, Jesus já antecipa a conclusão de sua obra. Não era preciso chegar o evento cruz para que aquilo que ele diz aqui está já firmado, chancelado. O príncipe deste mundo, o quê? Já está julgado. Porque ele já concluiu a sua obra. Muito embora não tivesse ido ainda para a cruz. Mas a sua ida para a cruz era algo certo. Algo certo. Vocês estão entendendo? Estão entendendo a gravidade disso que eu estou mostrando para vocês em comparação com essas mentiras que são expressas pela teologia adventista acerca desse tal juízo investigativo com relação a uma das funções, garantir a condenação definitiva de Satanás? Quer dizer que na cruz não houve condenação definitiva de Satanás. Esse próprio Jesus está dizendo que ele foi julgado.
já foi julgado. E aqui, quando ele morre na cruz, João 19:30, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. A palavra grega, ou a expressão grega para estar consumado é tetelestai. Esta expressão significa que o preço foi pago, a dívida foi paga, não existe mais dívida. Tudo foi cancelado porque foi paga a dívida. Tetelestai. Onde foi paga a dívida? Onde Satanás foi julgado? Onde? Onde nós fomos salvos? Na cruz, quando Cristo diz tetelestai. Não foi necessário esperar até 22 de outubro de 1844 para que só a partir de então se iniciasse um tal juízo investigativo para que se soubesse quem está salvo e quem está perdido, para que se soubesse da condenação definitiva de Satanás, para que se soubesse dos benefícios daquilo que Cristo fez na cruz. Expiação completa, total. Tetelestai. Foi paga a dívida. Vocês querem me dizer que Jesus, quando morre na cruz, então não sabia por quem ele estava morrendo? Vocês querem afirmar isso? Vocês querem afirmar que, embora ele tenha dito tetelestai, dívida foi paga, dívida é cancelada, ele não sabia em nome e em favor de quem ele estava cancelando a dívida? Vocês querem me dizer isso? Vocês têm a coragem de dizer isso, teologia adventista? Tem, né? Porque vocês afirmam isso. Colossenses 2, versos 14 a 14 e 15. Para o nosso propósito desse vídeo hoje, vamos ler só 14 e 15. 13, 14 e 15. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Quem deu vida? Deus nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Preste atenção nisso. Perdoando todos os nossos pecados. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós, tetelestai, né? E que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Então veja, houve perdão total dos pecados na cruz. Houve cancelamento de dívida total na cruz. Aquele escrito de dívida foi o quê? Cancelado. E foi o quê? Cravado na cruz. No evento cruz. Não num suposto juízo investigativo que se iniciaria em 22 de outubro de 1844. E verso 15. E olha só. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus despojou os principados e potestades de algo. Que algo seria esse? Que algo seria esse? Quem são esses principados e potestades que Jesus os expôs ao desprezo publicamente, triunfando sobre eles na cruz? Quando os despoja de algo. Que algo é esse? Eu e você que cremos em Jesus Cristo. Estávamos nas mãos dos principados e potestades, do diabo.
Aí vem o valente e nos tira da mão do diabo. Nos despoja, né, os principados e potestades, de nós. E com isso, quando ele despoja os principados e potestades, ele os expõe ao desprezo público. Em qual evento? Num juízo investigativo? A partir de 22 de outubro de 1844? Em qual evento? Não, na cruz. Então, os principados e potestades, liderados por Satanás, já foram vencidos. Foram vencidos onde mesmo? Na cruz. Na cruz. Portanto, essas funções elencadas aqui por esse teólogo, Frank Holbrook, nesse livro lixo aqui, ó, Sacerdócio Expiatório de Cristo, isso aqui não existe. Isso aqui é invenção. Por que é invenção? Porque juiz investigativo nunca existiu. Vocês estão percebendo que o juiz investigativo é uma outra forma de desconsiderar o evento cruz? A teologia adventista acusa os católicos de interromperem o sacerdócio intercessório de Cristo até 1844, num suposto lugar santo. Eles vão dizer que alguns ensinos da Igreja Católica, adoração de Maria, intercessão de santos, essas coisas, anularam, tornaram ineficaz, inoperante, o ministério de Cristo num suposto lugar santo. Nós estamos defendendo os erros doutrinários da Igreja Católica? Não. A Igreja Católica tem muitos dogmas antibíblicos. Não falo isso com ódio dos católicos em meu coração. Estou falando da instituição em si, que sustenta erros doutrinários antibíblicos claros. Então, não estou defendendo os erros da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, eu também não posso ficar calado quando a teologia adventista diz que, por conta dos erros doutrinários sustentados pela Igreja Católica Apostólica Romana, um suposto ministério de Cristo foi praticamente tornado inoperante até 1844 por conta desses erros doutrinários. Então, nós temos que entender que, quando uma organização sustenta doutrinas antibíblicas, de algum modo, ela está tornando, com as suas doutrinas antibíblicas, o quê? Aquilo que a Bíblia diz ser a verdade, uma espécie de menos verdade, verdade menos importante, ou até mesmo de não verdade. Ora, dizer que os nomes dos crentes verdadeiros só seriam confirmados no livro da vida a partir de 22 de outubro de 1844? Dizer que os nomes de crentes falsos e infiéis seriam removidos a partir de 22 de outubro de 1844, dando a entender com isso que Deus escreveu o nome de crente falso e infiel no livro da vida. Por último, garantir a condenação de Satanás só a partir de 22 de outubro de 1844, quer dizer que a Bíblia não fala já imediatamente sobre isso. Nós acabamos de mostrar para vocês aqui. Quando houve julgamento? Quando houve julgamento? De verdade? Na cruz. Na cruz Jesus venceu Satanás e todos os seus anjos caídos. Na cruz, Cristo pagou o preço da nossa salvação e cancelou o escrito de dívida que era contra nós e por isso perdoou todos os nossos pecados. É por isso que aqui no verso 16, Paulo começa o seguinte, olha o verso 16, portanto, que ninguém julgue vocês
Por causa de quê mesmo? Comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Ninguém tem mais o direito de nos condenar por não praticarmos a lei mosaica, inclusive guardando o sábado. Por que não? Porque na cruz tudo foi resolvido em nosso favor. Isso significa agora que nós vamos andar sem lei, andar como pessoas dissolutas, libertinas. Não, não significa nada disso. Esta acusação que nos fazem a nós que pregamos da forma como a Bíblia está aqui, é desonesta. É só para confundir a cabeça dos incautos com relação à lei, especialmente com relação a sábado. É o que faz a teologia adventista de forma desavergonhada, desonesta. E eu não vou aqui ficar alisando, eu não vou ficar aqui passando pano, eu não vou ficar passando a mão na cabecinha de gente que está recebendo a luz da palavra de Deus de forma clara, sem subterfúgios, para ficar, como eu disse, tirando o peso da consciência desses que estão recebendo a luz e estão rejeitando a luz. São muitos. Vocês não veem? Por mais que a gente abra a Bíblia aqui e mostre, olha, você está vendo aqui por que determinada doutrina sustentada pela teologia adventista está errada? Você está vendo? Nós estamos mostrando aqui, ó. O juízo investigativo, ele depõe contra a cruz de Cristo. Porque para a teologia adventista, nada estava definido na cruz. Nada. Para a teologia adventista, a cruz não é o evento mais importante da nossa vida, da nossa história. Não é. Eu já falei sobre isso, inclusive mostrei o áudio de um pastor dias atrás, falando sobre isso, exatamente sobre isso, citando Ellen White. Quer dizer que Ellen White tem mais peso do que a própria Bíblia. Quando ela diz que o evento mais importante da nossa vida, da nossa história, não foi a criação, não foi o dilúvio, não foi o nascimento de Cristo, não foi a cruz de Cristo, não foi a ressurreição, não será a segunda vinda, mas o tal juiz investigativo, algo que não existe, nunca existiu, e que depõe contra aquilo que Cristo fez na cruz. Eu sei que a gente vai continuar recebendo eu não digo... A gente vai ser rejeitado. A gente vai continuar sendo rejeitado, a gente vai continuar sendo objeto de crítica, de calúnia, de difamação, de ódio. Mas é para isso que nós viemos, né? É para isso que nós viemos. Nós não viemos aqui para sermos melhores que Jesus Cristo. Nós não estamos fazendo parte do povo de Deus, não fomos chamados para viver vida milionária e sossegada, como essas seitas neopentecostais estão pregando por aí, né? O tal evangelho da prosperidade. Só se fala nisso, né? Só se fala nisso. Evangelho da prosperidade. Tem um maluco aí que ele vive falando sobre riqueza, vive falando sobre poder financeiro, econômico, como se isso fosse o propósito de Deus para todos os seus filhos, né? Ainda nessa dimensão aqui, não é? E as seitas neopentecostais estão aí todas propondo isso. Evangelho da prosperidade. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém.